Olá, boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 3 de janeiro de 2013. Planejamento para o novo ano. Psicólogos alertam que a melhor forma de cumprir os objetivos é realmente traçando metas. Academias cheias. O principal objetivo é queimar as gordurinhas adquiridas nas comemorações de final de ano. As vendas de genéricos cresceram e eles vêm ganhando destaque no Brasil. E tem esporte. Time de vôlei do Praia Clube começa o ano com desfalque no elenco. Estas e outras informações a partir de agora no TVU Notícias, que já está no ar aqui pela TV Universitária. Passadas as festas de final de ano, as pessoas começam a planejar os próximos passos para 2013 e os psicólogos alertam que a melhor forma de cumprir os objetivos é realmente traçando metas. Veja na reportagem. Ano novo, vida nova. É o que muitos desejam para o período que se inicia. Depois das confraternizações, é hora de planejar 2013. Se por um lado algumas pessoas preferem seguir a rotina, outras buscam mudanças e querem um ano diferente. Quero ver se eu consigo um novo emprego, porque eu quero mudar de vida, melhorar. Eu quero ter minha moto, minha condição própria. Estudo em primeiro lugar, né? Que eu parei de ter 2 anos que eu não estudo, e um serviço. Arrumar um emprego e quitar minha casa. Não basta apenas ter sonhos e desejos, é preciso pensar na melhor forma de colocá-los em prática. E para isso, segundo os especialistas, o ideal é traçar metas. As pessoas precisam ter objetivos. Só que além do objetivo, ela precisa ter uma meta. Qual que é a diferença? O objetivo, a pessoa fica na esfera do o que ela quer. Quando ela vai para a meta, ela coloca quando, quanto e como. E isso faz toda a diferença. Ter o objetivo, a meta, o foco e a ação. São os 4 elementos mais importantes para a pessoa conseguir, ao longo do ano, conquistar os sonhos. E foi isso que esses irmãos fizeram. Para realizar o sonho de viajar para a Europa neste ano, foi necessário organizar primeiro os papéis da aposentadoria. Agora é só colocar o sonho em prática. A minha primeira meta é aposentar. E depois de aposentar, fazer uma viagem à Europa. Programei com ele para a gente fazer essa viagem e usufruir o máximo que puder. Mas, segundo a psicóloga, o planejamento deve estar ao alcance das pessoas. Não adianta desejar aquilo que não é possível ser realizado em curto prazo. Existem metas a curto, médio e longo prazo. Então, ela tem que fazer essa autoavaliação do que está ao alcance dela. De repente, ela não vai conseguir a meta naquele ano, mas ela vai ter uma primeira ação para conseguir aquilo a médio ou a longo prazo. Para que você consiga realizar todos os seus desejos, nós preparamos algumas dicas. Tenha um norteamento para suas ações. Pense diariamente no que você quer, quando e como vai fazer. Anote suas metas em um local que irá visualizar constantemente. Use a agenda de anotações para se organizar. Estabeleça prioridades. Tenha disciplina e não desista. O mais importante é ter a meta mesmo que eu quero realizar, mesmo que imprevistos aconteçam. É pensar num outro plano. Não deu agora, mas pode dar daqui a alguns meses ou até no ano que vem. No começo do ano, os brasileiros têm uma preocupação e tanto: impostos, material escolar, aquela fatura de cartão de crédito com as despesas do Natal. É um pacote pesado de contas que deixam muita gente enrolada. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o Tiago de Ávila, que é economista. Tiago, então, as festas acabaram, os presentes foram comprados, contas novas e contas velhas. Como fazer para não virar uma conta impagável? Sim, boa noite. Boa noite. Realmente o brasileiro no final do ano ele tende a fazer algumas, de repente até loucuras para presentear, enfim, pelo apelo da data do Natal. A gente sempre diz que o esforço tem que ser anterior, né? Quer dizer, antes de fazer as compras, ele se planejar, se organizar, entender como é que o seu orçamento é composto, de despesas, etc., para depois tomar a decisão de gastar e quanto gastar com presentes. Só que a gente sabe que a maioria do brasileiro não faz isso, ou seja, ele vai depois de comprar que ele vai analisar como ele vai pagar, como ele vai compor isso dentro do seu orçamento. Então é importante, agora o gasto já está feito, os presentes já estão dados, é importante ele sentar e realmente colocar no papel. Como é que está a sua situação atual? Quanto que eu ganho por mês, a renda familiar, né, integrando aqui a renda dos outros membros da família, e do outro lado, o que ele tem para pagar, fazendo uma divisão clara aqui entre o que ele tem, despesa que a gente chama de regular, quer dizer, aquela que todo mês ela existe mesmo,
e as contas extras que agora, sobretudo no início do ano, que a gente tem impostos, tem material escolar, etc. e tal, como ele vai compor isso dentro do seu orçamento, buscando, no primeiro passo, compor, quer dizer, integrar isso tudo dentro do orçamento e, numa situação extrema, que não tem dinheiro para tudo, buscar negociar com o credor, né, um plano de pagamento diferente para que ele possa não incorrer aqui em inadimplência, em deixar alguém de fora desse pagamento, para não ter situação desagradável. Ok, por exemplo, os pais agora têm a lista de material escolar, é uma grande preocupação, né? É possível dividir aqueles itens mais importantes, negociar com a escola? Normalmente as escolas fazem listas já de material escolar e dão isso para os pais e normalmente, inclusive o PROCON e outras instituições, notam alguns abusos nessas listas. Então é importante que os pais realmente sentem com a escola, entendam a real necessidade de todos aqueles itens para ver se preciso de fato comprar tudo aquilo nesse momento, isso não pode ser diluído ao longo do ano, por exemplo, né? Feito esse esforço, aí sim partir para a compra de fato, realizando pesquisa mesmo no varejo em geral que vende esses produtos. Às vezes uma iniciativa interessante é juntar com outros pais para comprar isso às vezes no atacado, que você tem um desconto representativo importante. Algumas atividades nesse sentido de buscar desconto, pesquisar para realmente fazer uma compra mais racional, digamos. Impostos. Quem pode, paga à vista. E quem não pode, parcela. Vale a pena pegar um empréstimo para poder pagar esse imposto? Esse ano agora nós temos uma novidade dos Detrans, que é a possibilidade de parcelar o licenciamento, por exemplo, mas a parcela mínima tem que ser R$70, ou seja, carro já não enquadra nisso, caminhão. É mais útil no caso de motocicleta. Essa questão da dívida, ela sempre tem que ser vista com muito cuidado, porque nós estamos falando de um compromisso pontual. Quer dizer, o imposto, você pode passar, como você bem disse, em parcela única, ou você pode parcelar até 3 vezes aqui. E um empréstimo que você vai fazer, no limite, você vai no mínimo 12 meses para você pagar isso. Você vai estar com um compromisso aqui para o próximo ano para quitar isso. É aquela história que eu falei no início. Se você se planejasse antes, você já estaria contando, digamos assim, com esse pagamento desse imposto que vem agora. Como você não fez, é sempre complicado você, vou buscar um empréstimo, porque dá a impressão que você está pagando incêndio apenas. Você pega um empréstimo para pagar esse amanhã ou depois, você vai pegar outro empréstimo para pagar esse anterior, e a situação às vezes fica incontrolável num cenário desse que a gente falou, que o brasileiro não se planeja. Então é sempre muito complicado você pedir para a pessoa sugerir, pegar um empréstimo, pagar juros sobre isso. Às vezes pagar um juro, inclusive, abusivo, porque as pessoas não têm muito, na média, essa noção clara. Então é sempre muito complicado, tem que ser visto com muito cuidado. Acho que o planejamento, o orçamento familiar na mão, ele é sempre o primeiro passo para você tomar esse tipo de decisão, que na minha visão é uma decisão extrema mesmo e tem que ser tomada com muito cuidado. E janeiro, então, é o mês da liquidação, é o mês das ofertas, é preciso estar atento a isso também, né? Não deixar para abrir as pernas agora também, né? Normalmente essa data de janeiro que nós estamos vendo é uma data muito comum no varejo de ver promoções, quer dizer, para as lojas, tanto para trazer o consumidor para dentro da loja, que já gastou às vezes demais no final do ano, e agora ela tem que realmente manter o seu padrão de venda, ou no mínimo, né? Concessionária de veículo, por exemplo, já pensando nos estoques de 2013, buscando aqui eliminar o estoque do ano passado. Então é uma data muito comum de você ver essas promoções nas lojas. E o consumidor, às vezes, tem que tomar cuidado para não ir iludido nisso, nessa compra por impulso, e às vezes assumir um compromisso maior do que ele tem condição de cumprir, que é a história, a gente volta na história, até não sendo repetitivo aqui, do planejamento anterior que ele tem que fazer. Bom, eu tenho uma sobra, eu posso assumir esse compromisso ou não posso. E não para deixar fazer isso depois, quer dizer, comprar por impulso, e aí o que a gente vai ver agora nesse início do ano, infelizmente, com algumas famílias, ela se depara com a situação que ela não tem dinheiro para pagar todo mundo e alguém vai ter que ficar de fora aqui no limite, digamos assim. Ok, o nosso tempo acabou, mas só para encerrar, vale a pena pagar só o valor mínimo do cartão de crédito? O cartão de crédito é sempre um meio de pagamento complicado. Você vê que a modalidade mais cara de crédito no Brasil, em torno de 10% ao mês. Então você vê, se você pagar só o mínimo, que é, por exemplo, 15% da fatura, você vê o tempo que você vai levar para pagar isso. Então é sempre muito complicado. O cartão e o cheque especial ele tem que ser privilegiado em relação aos outros por conta do seu custo, que é muito alto. Ok, obrigado pela entrevista. E veja agora a previsão do tempo. No Triângulo Mineiro, temperatura instável durante o dia. A possibilidade de chuva em grande parte da região. Em Uberlândia, dia quente pela manhã. À tarde e à noite, possíveis pancadas de chuva a qualquer momento. A mínima prevista é de 23 e a máxima de 29 graus. Confira como fica o tempo em outras cidades da região. Em Monte Carmelo, tempo frio pela manhã. À tarde e à noite, previsão de chuva, mínima de 18 e máxima de 30 graus. Em Uberaba, sol com aumento de nuvens pela manhã, possíveis pancadas de chuva a qualquer momento, mínima de 21 e máxima de 33 graus.
A sexta-feira em Capinópolis será de sol pela manhã. À tarde e à noite, pancadas de chuva. A temperatura varia entre 24 e 33 graus. Em Araxá, dia ensolarado pela manhã. Deve chover a qualquer momento. A mínima é de 21 graus. Depois do intervalo, academias cheias. Saiba qual o melhor horário para a malhação ter bons resultados. A gente volta em instantes. Já faz tempo que a seca desafia governos e entristece os poetas. Por isso o Brasil tem investido como nunca em projetos de água para consumo e plantação. São 25 bilhões de reais em centenas de quilômetros de adutoras, barragens, 500 mil cisternas, novas áreas irrigadas e muito mais. Investe também como nunca em educação, emprego, crédito e em todas as regiões do Nordeste. E está ampliando as ações de emergência na seca atual. A seca sempre vai existir, mas o sertanejo vai poder se defender cada vez mais dela. O sertanejo é um cabra forte, só precisa de apoio. E vai ter cada vez mais. A Universidade Federal de Uberlândia, por meio da Diretoria de Processos Seletivos, divulgou o edital com cronograma e procedimentos de inscrição e matrículas para o ingresso nos cursos da UFO, no primeiro semestre de 2013. O edital contempla as seguintes formas de ingresso: Grupo PAAS, Programa de Ação Afirmativa de Ingresso no Ensino Superior, terceira etapa no Subprograma 2010/2013, Grupo Sistema de Seleção Unificada, SISU, e nos cursos que exigem certificação e habilidades específicas. Mais informações, ingresso.ufo.br. Academias cheias no início do ano. O principal objetivo, segundo os frequentadores, é queimar as gordurinhas adquiridas nas comemorações de final de ano. Muitas pessoas intensificam as atividades físicas e começam as dietas, tudo em busca do corpo perfeito para começar o ano com a consciência tranquila. E só não pode esquecer o mais importante, a saúde. Animação e muita energia. Se foi difícil resistir às tentações das ceias de fim de ano, é hora de queimar os quilinhos a mais. Bicicleta, esteira e muito peso em busca do corpo perfeito. A maioria preocupa só na hora que chegar as festas ou o verão, né? Todo mundo quer ficar bonita para ficar bem nas festas. Mas tem que preocupar antes, malhar o ano inteiro, na hora que chegar as festas está tudo ok, e depois voltar para a malhação de novo. Segundo este educador físico, o movimento nas academias é crescente em janeiro, principalmente por aqueles que querem recuperar o tempo perdido durante o feriado. Principalmente pelas festas, né, Natal, Ano Novo, o pessoal acaba extrapolando. E logo após eles procuram sim academia, realmente para perder esse peso adquirido, né? Com atividades aeróbicas, principalmente o circuito na musculação, costumam intensificar o treinamento delas. As pessoas que estão começando também já começam com uma atividade mais leve, né? E gradativamente vai aumentando a intensidade, com uma atividade que ela se identifique mais, assim. Então, mas costuma acontecer isso sim. Tiago explica que os exercícios aeróbicos são os mais indicados para quem quer manter o corpo em forma. As pessoas que já treinam, o ideal é intensificar o treinamento, tanto na musculação quanto nas atividades aeróbicas, né? E as pessoas que estão começando também, elas costumam, o ideal seria começar em atividades que realmente para perder calorias, atividades aeróbicas, né? Mas com certeza começando com uma intensidade mais leve e aumentando gradativamente essa intensidade. Sanila mora nos Estados Unidos e, além de curtir a família, aproveitou as férias para matar saudades da comida brasileira. Agora é hora de pensar na balança. É muito bom com esse tempo dar uma pedalada de vez em quando do lado de fora. Pega um pouquinho de sol no final da tarde, quando o sol não está tão forte, porque de manhã agora não tem jeito. Daí eu venho na academia aqui para dar uma alternadinha, pegar um pouco de peso e fazer um pouco de esteira. Não basta apenas intensificar os exercícios físicos para queimar aquela gordurinha adquirida durante as festas de fim de ano. É importante também ter uma alimentação balanceada. E caso você resolva começar uma dieta, é importante que tenha o acompanhamento profissional.
Para aqueles que procuram na internet receitas práticas de como emagrecer, a nutricionista alerta. Essas dietas de internet não foram feitas para você. Quando a gente nutricionista vai pesquisar e vai montar uma dieta para o paciente, a gente pesquisa hábitos, rotina, peso, altura, percentual de gordura. Tem uma série de outros fatores que a gente pesquisa. Então a dieta pesquisada na internet, ela não tem equilíbrio de nutrientes, não tem equilíbrio de caloria, não tem equilíbrio de proteína, de carboidrato, de vitaminas. Então é perigoso fazer e pode produzir uma série de desordens e causar, aumentar mais ainda a produção de toxinas no seu organismo. Então acaba que não desintoxica nada, né? Vai prejudicar mais ainda. Além de ingerir frutas e folhas, Juliana recomenda uma alimentação mais leve. Evita a carne vermelha, porque é uma carne mais pesada, vai preferir o peixe ou o frango, e sempre de molho ou grelhado, nunca com muita gordura. Nessa parte da carne, o arroz, preferir pelo arroz integral, pão integral. Fica também a dica de um suco simples para ajudar na desintoxicação. Coloca no suco uma folha, de qualquer folha, quanto mais escura a folha, melhor. Uma verdura que seja cenoura, pepino, beterraba e uma fruta, pode ser maçã, laranja, o abacaxi também é ótimo, o maracujá, que vai ajudar a eliminar as toxinas. Você vai estar ingerindo bastante vitamina e começa o ano já bem, né? Elimina tudo que você consumiu no Natal e no Ano Novo e começa o ano bem saudável já. Como nós mostramos na reportagem, muita gente corre para as academias nesta época do ano. Verão, férias, perder peso. Mas qual é o horário ideal para conseguir bons resultados? Escolher o turno ideal para fazer exercícios pode fazer a diferença entre o sucesso ou o fracasso? Para falar sobre este assunto, eu converso agora com o preparador físico Guilherme Agostini. Tudo bem? Boa noite, Guilherme. Boa noite. Então, é mito ou é verdade essa questão do horário? Na verdade é mais mito, porque o principal fator para a pessoa fazer o exercício num horário determinado é o horário que ela tem disponibilidade para aquilo. É lógico que nós, geralmente ser humano, a gente trabalha melhor no horário de manhã ou entre 17 e 19 horas, que é o horário que nós temos mais vigor físico. Mas isso não quer dizer que uma pessoa que saia do serviço às 20 não vai ter um ótimo resultado de fazer o exercício às 21 horas, por exemplo. O problema é que o exercício à noite, ele pode atrasar um pouco o início do sono, por causa de liberação hormonal, principalmente o hormônio adrenalina, que é que mantém nosso estado de alerta, de vigília, né, mais tempo. Então isso poderia ser um fator, entre aspas, contraindicado até a pessoa adequar o exercício, mas não tem horário pré-determinado, não. Então, muitos falam sobre o ritmo circadiano. O que é isso? O ritmo circadiano seria o ritmo de funcionamento biológico do nosso corpo. Exemplo, a gente tem uma diminuição da taxa metabólica após a alimentação. Você vê que a maioria das pessoas tem um certo sono após o almoço. Quer dizer, o funcionamento fisiológico dá uma diminuída. Talvez justamente para nos obrigarmos a descansar naquele horário. Então, há horários onde o nosso vigor, a nossa disposição, realmente vai estar menor por causa que o nosso corpo está pedindo para a gente descansar naquele momento. Ok. Bons resultados dependem também da alimentação, né? Sim, com certeza. Então a alimentação ela é essencial, tanto para nos dar energia para fazer o exercício, como também para não termos excesso de energia caso a gente queira emagrecer. Então alguns exemplos. Existe um grande debate sobre alimentação antes do exercício. Se eu quero perder gordura, eu posso fazer o exercício em jejum? Na verdade pode, e se sabe que a queima de gordura é maior se eu não alimentar antes. Porém, geralmente isso é benéfico para quem não precisa emagrecer, que são as pessoas que estão acostumadas a fazer muito exercício, já são magras e queimam muita gordura facilmente. Agora, se nós formos pegar um obeso que não tem o hábito de queimar gordura, e sim de ganhar gordura, tira a alimentação dele e coloca para fazer um exercício em jejum, ele não vai conseguir fazer no início, porque ele teria que queimar muita gordura, porque não tem comida e não está habituado a fazer isso. Um outro fator importante é o pós-exercício. O organismo, talvez o momento que a gente mais queima gordura na nossa vida é após o exercício. Então seria interessante ficar pelo menos 1, 2 horas sem alimentar após o exercício. Mas aí vem o atleta de academia, que quer ganhar músculo. É muito ruim para o músculo ficar sem comer após o exercício. Então a estratégia alimentar depende principalmente do objetivo que a pessoa quer, aumentar a massa muscular ou perder gordura. É importante também beber muita água durante o treino?
O muita água não, mas a pessoa tem que sempre se manter hidratando. É lógico que até um certo nível de desidratação, 1, 2%, não causa problema nenhum. Criar um pânico um pouco nisso, que tipo, olha, eu tenho que iniciar um exercício e depois eu tenho que repor todo o peso perdido. Se eu perdi 1 litro, 1 quilo de peso fazendo exercício, quer dizer 1 litro de suor, eu tenho que beber 1 litro de água após. Não é exatamente essa conta matemática. Por quê? Porque nem toda a água que nós estamos perdendo, ela sai de um estado que vai nos desidratar, vamos pensar dessa maneira, tá? Mas a gente sempre tem que se manter hidratado. Ok, uma outra questão, nessa onda que as pessoas iniciam agora, no começo do ano, a malhar, o uso de suplementos é indicado para quem está começando a malhar? Hoje em dia existe suplemento para um monte de coisas, né? Muitos não funcionam, outros são perigosos, né? Mas a questão é, se tiver uma alimentação adequada, pouquíssimas pessoas precisam de suplemento, ainda mais para quem está iniciando. Então a palavra do suplemento vem para suplementar algo a mais. Eu acho que primeiro a gente tinha que ter a alimentação correta, realmente procurar um nutricionista, e depois, caso com aquela alimentação não dê para ter o que precisa de energia, aí sim o suplemento seria uma boa ideia. Um exemplo claro, um ciclista que vai fazer um treino de 4, 5 horas. Você não tem como comer muito em cima da bicicleta, então você vai ter que suplementar a energia naquele momento. Agora, para quem tem uma vida comum, que vai para a academia, fica 1 hora, almoça no horário, janta no horário, toma café no horário, não precisa gastar dinheiro com suplemento. Ok, só para encerrar então, antes de começar é preciso fazer uma avaliação, né? Antes de começar qualquer exercício físico. Sim, seria o ideal. A avaliação num teste ergométrico, ela depende principalmente do cardiologista, é uma avaliação médica, que vai te liberar ou não para a prática do exercício. Principalmente se a pessoa for de uma idade acima hoje aí dos 40, 45 anos, ou se tiver algum fator de risco de coronariopatia, né? Hipertensão, diabetes, bebe muito, fumo, colesterol elevado. Se for pessoa mais jovem, ela pelo menos tem que passar por uma avaliação de aptidão física, que aí poderia ser feito por um professor de educação física mesmo, caso essa pessoa jovem não tenha fator de risco coronário. Ok, obrigado pela entrevista. As vendas de genéricos cresceram cerca de 17% em 2012. Eles vêm ganhando destaque no Brasil, principalmente por serem mais baratos. Muita gente, entretanto, ainda tem resistência a esse tipo de medicamento. Os genéricos são, em média, 35% mais baratos do que os remédios convencionais. Uma economia e tanto para seu José e Dona Eva. O casal poupa cerca de R$300 por mês ao optar por este tipo de medicamento. Dona Eva toma 6 comprimidos por dia. Seu José precisa de 4 para tratar as doenças. Eu economizo uma média de R$200 com os genéricos. Economizo a base de R$100. É bom, né? É bom, me ajuda demais, né? Os genéricos estão no mercado há mais de uma década. As vendas crescem a cada ano. O genérico caiu no gosto da população, né? Caiu no gosto popular. Numa pesquisa da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, de meados do ano passado, fala que 83% das pessoas entrevistadas acreditam na eficácia do medicamento genérico. E 80% delas acreditam na sua segurança. Na farmácia de seu Spencer, no ranking das vendas de remédios, em primeiro lugar aparecem os manipulados. Na segunda posição, os genéricos. E no último lugar da lista, os medicamentos chamados de referência. O farmacêutico diz que muita gente ainda tem resistência ao genérico. Há consumidor resistente em virtude da opinião de médicos, porque alguns médicos são contra os produtos genéricos. Não são todos, felizmente, são exceções. Mas o preconceito está sendo deixado cada vez mais de lado. Alguns vêm com receita médica e perguntam se tem um genérico semelhante. E então há uma procura bastante crescente, né? Sempre crescendo. Daqui a pouco, está à procura de um emprego? Não perca as vagas do Cine. A gente volta depois do intervalo. A gente quer proteger a família. Todo pai quer. Eu tinha uma arma em casa. Mas o meu filho achou. Ele tinha só 8 anos. Você não sabe o que é perder um filho. Se eu pudesse voltar no tempo... A arma não é proteção. Hoje eu sei.
Proteja sua família. Desarme-se. Campanha Nacional do Desarmamento. Governo Federal. O projeto Dançando na UFO retorna às atividades a partir do dia 21 de janeiro. As aulas gratuitas de dança de salão, que contém forró, salsa e bolero, acontecem no campus Santa Mônica e Umuarama. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas até o dia 16 de janeiro pelo site esportes.proex.ufo.br. Mais informações pelo telefone 3218 2959 ou 3218 2960. E hoje é dia de oportunidade. E para você que está à procura de um emprego, é hora de ficar ligado nas vagas que o Cine de Uberlândia disponibiliza para esta quinta-feira. Confira! Oportunidade de emprego no setor de construção civil. São 19 vagas para pedreiro com salário de R$ 1.023, mais benefícios, e mais 35 vagas para servente com salário de R$ 710. Tem vaga ainda para assistente de movimentação e armazenagem do sexo masculino. O salário é de R$ 893, mais benefícios. E para mecânico de refrigeração, é preciso ter carteira de habilitação da categoria B e experiência. O salário é de R$ 1.500, mais benefícios. O mercado também oferece vaga para auxiliar de cozinha. São 4 vagas e o salário é de R$ 897, mais benefícios. Essas e outras oportunidades você encontra no Cine de Uberlândia, que fica em frente à Praça Tubal Vilela, número 60, no centro. O telefone para contato é o 3231-4433. E agora as notícias do esporte. O time de vôlei do Praia Clube volta às quadras no dia 11 deste mês e enfrenta o Rio do Sul de Santa Catarina em casa pela última rodada do primeiro turno. Mas até lá, o time se prepara e vai ter que superar uma ausência importante. Sorriso no rosto e expectativa alta. Ano novo é sinônimo de metas, de novas conquistas para as meninas do vôlei do Praia. Arlene já traçou o objetivo: ser campeã da Superliga, se Deus quiser. E a Central Angélica assina embaixo nessa importante missão. A meta é a gente continuar fazendo uma campanha como a gente está fazendo e chegar lá na frente, ir para uma semifinal bem, ir para uma final se Deus quiser. Meta é o auge, o topo. E 2013 começa mesmo cheio de desafios para a equipe feminina de vôlei do Praia. Com 6 vitórias e 2 derrotas, a equipe soma 19 pontos e está em segundo lugar na competição, mas enfrenta o Rio do Sul de Santa Catarina na próxima sexta-feira, no dia 11, sem uma das principais jogadoras. A ponteira Herrera vai fazer uma cirurgia no joelho e está fora da competição, pelo menos por enquanto. Ela teve um rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Que teoricamente é uma cirurgia onde todos os atletas que estão dentro da quadra correm o risco de acontecer. Por causa da contusão no joelho esquerdo, Herrera deve ficar mais de 2 meses afastada. Com o desfalque, o time, segundo o técnico, deve passar por mudanças táticas. A gente tem a possibilidade de não mudar nada, colocando apenas a Daisy, né, que também é uma ponteira de força, no lugar de Herrera. Nós vamos experimentar essas duas equipes, né, formas diferentes para que a gente possa descobrir a melhor forma de jogar num sistema tático que não inclui a Herrera, a nossa maior pontuadora. Mas a expectativa, tanto da comissão técnica quanto das colegas jogadoras, é que ela se recupere logo e retorne ainda para as finais da Superliga. A Herrera é uma atleta nova, cubana, muito forte, onde trabalha no nível linear de atividade física muito forte. Então no mínimo aí 2 meses, então vai depender muito da recuperação dela, do organismo dela. Ela vai fazer falta pela jogadora, a grande jogadora que é, mas a gente está otimista que ela volte o mais rápido possível e a equipe é muito homogênea, tenho certeza que todo mundo vai assumir a responsabilidade bem. O TVU Notícias de hoje fica por aqui, obrigado pela audiência e a gente volta amanhã. Até lá!